Vamos lá então, 5 horas aqui, 5 horas e 1 minuto. Vamos falar então hoje sobre o Domingo Espetacular, exibido no dia 28 de junho, domingo, como o próprio nome diz, né? Domingo Espetacular ia ser exibido terça-feira, né? Mas exibido no último dia 28, registrou um dos seus melhores desempenhos no ano da grande audiência aí na Grande São Paulo também. Nossa, eu comecei esse vídeo bem mal, mas vai assim mesmo. O jornalístico da Record conseguiu ultrapassar o SBT no Ibope e se consolidou como a atração mais vista fora da Globo. O destaque, claro, foi a participação do Roberto Cabrini, que foi até a Venezuela para poder cobrir os estragos causados por um terremoto de grande intensidade ocorrido na semana anterior. A reportagem foi exibida no quadro A Grande Reportagem e mostrou aí a região ali de La Guaira, em Caracas, que foi uma das mais afetadas pelos abalos sísmicos. O duplo terremoto que atingiu a Venezuela no dia 24 de junho é considerado uma das maiores tragédias naturais da história recente da América Latina. O fenômeno, classificado por especialistas como um dupleto sísmico, foi caracterizado pela ocorrência de dois abalos de grande intensidade e um intervalo de apenas 39 segundos. O primeiro tremor registrou magnitude de 7,2 na escala Richter, enquanto o segundo alcançou a marca de 7,5. A origem geológica do desastre está relacionada ao atrito e à movimentação de choque entre as placas tectônicas sul-americanas e caribenhas, concentrando o maior impacto na região da Falha de Boconó. O epicentro foi localizado aproximadamente 160 quilômetros a oeste da capital Caracas. Desde o evento principal, a agência estatal venezuelana já contabilizou mais de 430 réplicas, incluindo o novo tremor, que foi registrado no dia 29 de junho, 4,6, o que amplia as condições aí de instabilidade e o risco de novos desabamentos. O impacto humano até o momento é devastador e os números, claro, continuam em constante atualização. Não vou nem dizer exatamente aqui, porque esse vídeo ele vai sair dias depois do epicentro da situação, mas no momento que a gente está gravando aqui, que hoje é a data, nós estamos gravando aqui esse vídeo no dia 30 de junho, então essa informação é do dia 30, uma terça-feira. O balanço oficial recente desse dia, especificamente dessas semanas, emite o alerta de 1.500 mortes confirmadas, sendo que o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, Itamaraty, já confirmou a morte de 2 cidadãos brasileiros entre as vítimas. Os relatórios apontam ainda mais de 3.150 indivíduos feridos que receberam atendimento de emergência médico. No entanto, a situação é ainda mais preocupante segundo as estimativas do chefe de ajuda humanitária da Organização das Nações Unidas, a ONU, que indica que o número de pessoas desaparecidas pode chegar a 50 mil, sinalizando que as estatísticas de óbitos podem sofrer um aumento expressivo. Devem chegar a mais de 100 mil, gente, porque as imagens são extremamente fortes e elas vão saindo, elas vão surgindo no decorrer dos dias, das semanas, e a gente vai vendo que determinados locais, o terremoto durou 7 segundos e o tremor desses 7 segundos fez com que apartamentos caíssem igual isopor, que literalmente eles se desfizeram no ar. Então várias pessoas estavam no local durante o impacto, então elas sentiram um tremor e não tiveram tempo de sair, porque em 7 segundos, em algumas regiões, claro, mais próximas do epicentro, os apartamentos desabaram em segundos. Então, assim, são vídeos chocantes e, obviamente, muita gente foi socorrida, está sendo socorrida, mas outros estão aí debaixo dos escombros e à medida em que eles forem removidos, as pessoas, obviamente, são encontradas, infelizmente, algumas já sem vida. As áreas urbanas sofreram danos estruturais severos. O estado litorâneo de La Guaira, situado a cerca de 40 quilômetros da capital, foi identificado como ponto crítico do desastre, com bairros inteiros completamente destruídos e reduzidos a detritos. Na cidade de Caracas, edifícios de grande porte nas localidades de Los Palos Grandes e La Castellana colapsaram parcial ou totalmente em todo o país.
As autoridades computaram que cerca de 774 prédios sofreram sérios desabamentos e outras 189 estruturas ruíram por completo. A infraestrutura de transporte também foi afetada, incluindo o desabamento do teto do Aeroporto Internacional Simão Bolívar, cuja pista opera atualmente em caráter parcial e restrito para poder receber a ajuda de outros países. Do ponto de vista econômico, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento emitiu uma avaliação preliminar que aponta prejuízos materiais da ordem de cerca de 6,7 bilhões de dólares, o que equivale a aproximadamente 6% do produto interno bruto, PIB venezuelano. Diante da gravidade crucial da situação, uma ampla operação de socorro foi montada, reunindo mais de 25 mil socorristas que trabalham ininterruptamente. Estou tendo um problema de delay aqui no meu ouvido, então por isso que eu estou me embolando, mas eu vou voltar aqui e vou ler novamente. Então, uma equipe de socorristas foi montada, né, com mais ali de 25 mil socorristas que estão ali na linha de frente, trabalhando de forma ininterrupta no resgate ali de sobreviventes. Nas primeiras horas após o terremoto, a população civil coordenou os primeiros auxílios de forma manual devido à escassez de maquinário pesado logístico. A resposta internacional foi imediata e contou com o envio de mais de 2.600 profissionais estrangeiros especializados. O governo do Brasil atuou de forma ativa no suporte, enviando equipes de busca de corpo de bombeiros e 4 aeronaves carregadas com mais de 12 toneladas de insumos médicos, alimentos e suprimentos logísticos. Outras nações, como os Estados Unidos e agências multilaterais da ONU, contribuem diretamente com a instalação de hospitais de campanha nas zonas afetadas. Um dos aspectos mais impressionantes foi o seu reflexo territorial em outras regiões do continente sul-americano, devido à extrema energia que foi liberada nas ondas sísmicas. Os abalos viajaram por cerca de centenas de quilômetros e foram claramente sentidos aqui no Brasil, na região norte. Esse fenômeno provocou evacuação preventiva de alguns prédios, de alguns edifícios residenciais em capitais como Manaus, Belém, Boa Vista e, claro, Macapá. Apesar do susto, da necessidade de protocolos de segurança e de defesa civil, não foram registradas ali vítimas ou qualquer tipo de danos na estrutura física dos imóveis ali em território nacional aqui brasileiro. Mas foi uma situação bem complicada, uma situação bem complicante e que deixou as pessoas aqui do Brasil muito assustadas, né? Porque nas últimas semanas houve terremotos em outras localidades, em outros países, Japão, Austrália. Então, assim, aumentou até aquela preocupação, até aquela dúvida: será que estamos perto do fim do mundo? Será que o mundo está perto? Porque as palavras bíblicas já indicam, né, que Jesus está voltando. Então, será que essa movimentação da Terra indica isso? Enfim, é importante a gente destacar isso, porque não é normal você ver. Claro que os tremores eles sempre aconteceram, eles sempre ocorreram, a Terra sempre se movimentou, as placas tectônicas sempre estiveram em movimentação e países que são próximos obviamente passam por esse tipo de problema, tanto que até o Japão enfrentou um terremoto devastador que foi, acho que em 2011, que acabou tendo até um tsunami que devastou o país, que foi inclusive um dos maiores terremotos ali na escala, chegou a 9, esse da Venezuela foi a 7,5 ali, mas no Japão foi 9, então as regiões atingidas foram totalmente devastadas, porque o pior não é nem você ter ali o terremoto, claro que é desesperador, as pessoas relatando que acharam que o mundo estava acabando, mas o que vem depois é o tsunami. Então, assim, é uma coisa pior, porque aí você tem o terremoto, mas aí você não tem ali, tá tudo seco, você consegue sair, você consegue correr. Mas e o tsunami, cara? O tsunami, a água ela vai acabar com tudo que tá na frente dela. Então, se você estiver ali, você vai junto. E aí é detrito, então é uma coisa realmente muito complicada. E o Domingo Espetacular, a edição,
que foi apresentada por Manuela Queiroz e Edu Ribeiro, alcançou média de 7,2 de audiência. Esse resultado representa o melhor índice do programa desde o dia 12 de abril desse ano, mostrando uma recuperação importante no desempenho do jornalístico. No mesmo dia, a Globo manteve a liderança com o filme Mulher Maravilha, 1984, na seção Campeões de Bilheteria, que registrou 11,4 e se manteve tranquila na primeira posição. O SBT ficou na segunda colocação com o Domingo Espetacular, apresentado por Celso Portiolli, que marcou 5,6. A Band registrou índices mais baixos, com destaque para o Perrengue na Band, que fechou com 2,1. No consolidado geral, a grade de domingo foi impactada pela ausência do futebol, que teve uma mudança aí realmente. Então a Globo e o SBT puderam transmitir, os canais tiveram que alterar aí toda a grade. Domingo Legal, que ia ter 4 horas, teve que voltar para ter as 6 horas aí normais, aí teve que ajustar tudo. A própria Globo teve que colocar 2 filmes para poder cobrir o espaço, o Luciano Huck entrou mais tarde, então o desempenho das emissoras foi todo alterado, mas mesmo assim o Domingo Espetacular se destacou pela força da sua reportagem internacional e por esse crescimento aí expressivo de audiência, consolidando um dos melhores resultados recentes aí do programa. E o Roberto Cabrini, que é um cara que vai em cima dos fatos e no local. Ele é um cara, e não é um jornalista que fica no estúdio refrigerado, com um microfonezinho, com uma luz, não. Ele vai direto ao local. E olha que é muito difícil entrar na Venezuela, tá? Desde a saída do Nicolás Maduro, né? Que ele foi, como você sabe bem, preso pelo governo dos Estados Unidos, né? Então, desde aquele dia, mas sempre foi assim. Mas a partir desse momento, a imprensa passou a ser tratada com muita restrição lá. Então, muitos jornalistas tiveram dificuldades imensas para poder entrar na Venezuela. Mas o Cabrini é o Cabrini, né? O Cabrini é o cara. Ele conseguiu entrar no país e fez essa cobertura dessa tragédia realmente aí, que até hoje a gente tem visto que tomou aí a vida de várias pessoas. Pessoas ficaram sem casa. Então vale a pena você inclusive assistir essa reportagem que ele fez, que está lá no YouTube, aqui no YouTube, perdão, e está muito interessante. Ele fez essa reportagem aí dessa tragédia, onde ele mostrou ali a destruição do terremoto em várias regiões ali, que ficaram dentro do epicentro total desse terremoto trágico. Mas é isso, minha gente. Vamos continuar acompanhando aí outras informações. Claro que outras atualizações aí sobre essa questão do terremoto e até a cobertura das televisões, a gente traz para você com todos os detalhes no nosso Instagram, que é o @BastidoresDMUFC, e também, claro, no X, que é o antigo Twitter, @BastidoresDM. A gente se vê no próximo vídeo, viu? Se cuidem e, claro, até a próxima.